Frutíferas em vasos, espécies, tamanho de vaso, substrato, poda, adubação, pragas, doenças, tudo nesse vídeo aqui, então me acompanha até o final. Esse vídeo está dividido em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre o ambiente, vou falar sobre espécies indicadas e tamanhos de vaso. Na segunda parte eu vou falar sobre plantio, irrigação, adubação, poda, tudo aquilo relacionado ao manejo das árvores frutíferas para que você possa colher os frutos que você tanto deseja. E na terceira parte do vídeo eu vou falar sobre pragas e doenças, as principais pragas e doenças e os tratamentos também. Começando então nessa primeira parte de vídeo, essa apresentação toda vai ser nesse formato, de slides, de conteúdo, de texto, de imagens, para que vocês possam absorver bem as informações. Vamos falar sobre luminosidade. É muito importante esse tópico, por mais óbvio que ele seja, porque eu faço atendimentos de jardins, faço atendimentos para áreas verdes já há mais de 10 anos. E eu vejo muitos erros acontecendo de profissionais e amadores, pessoas que querem ter árvores frutíferas em casa, em termos de luminosidade. As árvores frutíferas elas precisam de 6 a 8 horas de sol direto por dia. Então, infelizmente, se você tem uma situação com menos de 6 horas de sol por dia, as suas alternativas para ter uma árvore frutífera produzindo bem reduz muito. Ainda é possível, se você tem ali 4 horas de sol por dia, ainda é possível que você cultive algumas espécies, eu vou colocar aqui para vocês conhecerem, mas o ideal de 6 a 8 horas de sol por dia. E também é fundamental, pessoal, que a árvore frutífera receba luz na cabeça. O sol, ele precisa fazer o caminhamento em cima da árvore frutífera. Luz que vem da lateral não é legal para a árvore frutífera. Então, situações de varanda, que geralmente isso acontece, a planta se desenvolve com mais dificuldade. Você pode girar o vaso numa varanda para que a árvore receba luz de uma certa frequência, em toda a sua copa. Mas esse não é um ambiente ideal, a árvore ainda vai sofrer um pouco nessas condições. Gabriel, de quanto em quanto tempo eu tenho que virar o vaso para que a árvore cresça bem? Olha, se você puder virar um pouquinho todo dia, melhor. Mas se para você é impraticável, porque o vaso é grande, porque não dá para fazer isso o tempo inteiro, uma vez por semana, girando o vaso, vai ajudar. Mas, reforço, não é um ambiente ideal. Uma outra situação que eu vejo que acontece muito ali de equívoco é a falta de circulação de ar. Existem até casos de jardins que eu acompanhei, que eu fui ver a situação, pessoas que entraram em contato comigo para que eu ajudasse a resolver esse problema, de árvores frutíferas no interior de casas, no interior da sala, dentro de cômodo, num jardim fechado por 4 paredes próximas da árvore. Isso fica muito difícil da árvore crescer com saúde. Existem algumas situações em que mesmo assim a árvore consegue crescer bem, como aquelas árvores que eu falei no começo, de capacidade de crescer bem numa luminosidade mais baixa, elas costumam ser um pouquinho mais tolerantes com uma circulação de ar mais precária, mas ainda assim, circulação de ar é essencial. Quando a gente tem um lugar, um ambiente que não tem a circulação de ar adequada, nós favorecemos o desenvolvimento de pragas como cochonilhas e pulgões. Então a gente vê uma maior incidência, uma maior severidade, inclusive, do ataque dessas pragas em situação de baixa circulação de ar. Então o ideal é que tenha uma circulação de ar cruzada. O ar entra por um lado e sai por outro, por uma porta, por uma janela, e assim a planta vai se desenvolver melhor. O ideal é que ela sempre fique numa área externa, para que ela possa viver bem com essa circulação de ar da área externa, na brisa, enfim. Mas se você tem uma situação de varanda e de terraço, garanta ali uma posição em que ela vai ter uma passagem de ar mais livre. E quais são as espécies de árvores frutíferas que a gente tem como as mais indicadas para conduzir em vaso? Aquelas que se adaptam melhor a essa situação de um sistema radicular mais confinado. A gente tem jabuticabeira, eu estou com uma colinha aqui do lado, vocês vão perceber que eu estou olhando aqui para o lado. A gente tem a jabuticabeira, que é excelente para vaso. A gente tem uvaia, que é prima da jabuticabeira. A gente tem goiabeira, araçá, grumichama, amoreira, as cítricas no geral, como limão, laranja, mexerica, pessegueiro, mangueira, abacateiro, lixia e carambola.
As espécies dentro dessa lista que eu coloquei aqui para vocês, capazes de aguentar uma situação de uma luminosidade um pouco mais baixa, são uvaia, araçá e grumichama. Essas espécies, o abacateiro também, mas a produção dele fica um pouco mais prejudicada. Essas espécies conseguem viver com 4 horas de sol por dia, elas se adaptam melhor a uma situação de uma luminosidade mais baixa. Então, se você tem essa situação e ainda quer ter uma árvore frutífera, essas espécies vão conseguir se desenvolver bem. Agora, a gente tem a amoreira, as cítricas, a mangueira, são espécies que precisam de 6 horas de sol por dia, de 6 a 8, porque elas vão ter um desempenho melhor. Falando sobre tamanho de vasos, pessoal, quanto mais largo o vaso, melhor. Por quê? Confinamento de raízes, um ambiente limitado, de volume limitado de substrato, de terra, vai implicar numa reserva menor de água e nutrientes. Então, para uma espécie frutífera crescer bem em vaso, ela precisa ter volume de solo, de substrato, de terra, para que as raízes cresçam bem. Se a gente confina muito, essa árvore vai ficar muito limitada. Vai tentar absorver muita água e não vai ter no seu reservatório natural, que é a terra. Vai tentar absorver nutrientes e não vai encontrar no seu reservatório natural, que é a terra. Então a planta acaba entrando em estresse. Então a gente vai favorecer o desenvolvimento dessas espécies com vasos grandes. Se você usar um vaso de barro, é ideal que ele seja impermeabilizado na parte de dentro, porque assim a gente reduz as perdas de água que vão acontecendo pelos poros do vaso de barro. Se ele não é impermeabilizado, ele seca muito mais rápido do que um vaso que foi impermeabilizado, mas não é obrigatório. Se você tem um vaso de barro, uma frutífera, num vaso de barro que não foi impermeabilizado, só tenha maior atenção em relação à frequência de rega, porque talvez ela precise ser maior. A altura do vaso também não precisa variar muito. A altura ideal de um vaso para árvores frutíferas fica entre 50 a 70 centímetros, não precisa ser mais alto do que isso. Menor do que 50 centímetros eu já acho que não fica legal, porque aí a gente começa a entrar numa configuração de bonsai. E bonsai não, assim, né, é uma técnica muito específica e muito complexa e existem especialistas para cuidar disso. Não achem, e aí acho que é importante fazer essa observação, não achem que é só colocar uma árvore frutífera num vaso, num lugar de ambiente limitado para as raízes, que só porque bonsais existem a árvore consegue sobreviver em qualquer situação de limitação de raízes. Não! Bonsai é uma arte milenar com especialistas que levam anos para aprimorar essa técnica. Então, não vamos cair na casa do bonsai. Vamos deixar o bonsai para quem é especialista e para quem quer se especializar nessa situação. Para a gente ter uma boa árvore frutífera, a gente precisa fornecer bastante volume de terra para as raízes crescerem. Então, se você tem uma muda pequena, não uma árvore pequena, mas uma muda pequena de até 50 centímetros, você vai ter um vaso com diâmetro da boca, então atenção, diâmetro da boca do vaso vai ser de 40 a 50 centímetros. Naquela altura que já está estabelecida, de 50 a 70 centímetros. Se você tem uma muda de um tamanho intermediário, de até 1 metro de altura, você vai ter um vaso com a boca dele, o diâmetro desse vaso, vai ser de 50 a 70 centímetros. E se você tem uma árvore já formada, né, porque uma muda de até 2 metros já é uma árvore formada, você vai ter um vaso com um diâmetro da boca de 70 centímetros a 1,5 metro ou a 150 centímetros. Você precisa fornecer esse bom volume para as raízes crescerem. Eu estou reforçando isso porque isso acontece, esse equívoco é o que mais acontece em relação a árvores frutíferas. Então, atenção. Aqui eu estou mostrando para vocês a situação justamente de um cliente que eu fui atender recentemente, em que tinham essas árvores frutíferas em vasos no terraço, só que vejam aqui nessa foto do lado esquerdo a situação, a aparência das folhas desse limão siciliano. Extremamente amareladas, copa raleada, olha o tamanho dessa copa para o tamanho desse vaso, é uma proporção totalmente desequilibrada. Então a gente precisa adequar o tamanho desse vaso. Lembrando, nas proporções anteriores que eu passei, qual que seria o ideal para esse vaso aqui em termos de diâmetro de boca? De 70 centímetros a 1,5 metro já a gente considera um bom vaso para esse limão siciliano crescer com saúde,
sair desse estado de estresse e poder encontrar no substrato, na terra de cultivo, as condições que ele precisa, as reservas de água e nutrientes que essa árvore tanto está precisando nessa situação. Se você se interessa por esse assunto, eu tenho um curso sobre hortas e pomares. É um curso que eu recomendo bastante para ajudar você no planejamento e manutenção desses espaços. Para saber mais, eu deixei o link do curso aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos entrar na parte 2 agora. A gente vai falar sobre plantio, adubação, irrigação e poda. Começando a falar sobre plantio. O vaso, ele precisa ter dreno, então a gente não vai colocar uma árvore frutífera num vaso que não tem um mínimo de drenagem ali, né? Então a gente precisa considerar uma camada drenante no fundo do vaso de 2 a 5 centímetros. O material mais convencional que a gente encontra é a argila expandida, mas pode ser pedra brita, ou mesmo hoje em dia tem mantas que são um emaranhado de fibras sintéticas que permitem a passagem da água e mantém esse espaço aerado, né, para a água correr com maior liberdade. Mas você pode ficar no convencional, no tradicional, que é a argila expandida. É só você embrulhar a argila expandida numa manta de feltro que tá tudo certo. Alguns profissionais também gostam de, além de embrulhar a argila expandida nessa manta de feltro, gostam de passar a manta de feltro na lateral de todo o vaso. Porque assim, se você precisar trocar essa árvore frutífera de vaso no futuro, você consegue puxar bem. Em algumas situações, sem esse feltro em volta, sem essa cobertura, essa forração de feltro em volta na parte de dentro do vaso, as raízes elas podem colar na parte de dentro do vaso e você precisa quebrar o vaso para trocar a planta de lugar. Às vezes o vaso é caro, às vezes o vaso é importado, então fica aqui a dica, dependendo da situação que você encontrar. Qual que é o melhor substrato para fazer o cultivo de frutíferas em vasos? Você vai usar um substrato convencional, um substrato comercial, aquele soltinho, fofinho. Se você usar terra preta, cuidado, terra preta é um material que com o tempo começa a compactar e vira uma massa densa com acúmulo de água e redução de aeração. Isso vai ser ruim para as raízes. Se você quiser ou só tiver a terra preta para cultivar, você vai misturar a terra preta com areia de textura média ou areia de textura grossa, na proporção de uma parte de areia para uma parte de terra preta. Se você quiser cultivar suas frutíferas em vaso na terra vermelha, eu ainda não recomendo muito, mas se você só tiver esse material para usar, também mistura uma parte de areia com uma parte de terra vermelha. A adubação de plantio é muito simples. A gente vai misturar para cada quilo de substrato ou da mistura de terra com areia, para cada quilo de substrato, a gente vai adicionar 5 gramas de NPK 414-8 ou do adubo Iorim. Então, reforçando, 5 gramas de NPK 414-8 ou do adubo Iorim para cada quilo de substrato ou da mistura de terra com areia. E aí você vai misturar muito bem tudo isso para deixar o adubo muito bem distribuído nesse material e faz o plantio normalmente. Sobre a irrigação, pessoal, a árvore frutífera precisa ter irrigação frequente, sem encharcamento, mas não pode secar por longos períodos de tempo, senão a planta entra em estresse, como eu mostrei nas fotos anteriores. Então precisa ter irrigação frequente, ainda mais se você tem um vaso de barro sem permeabilização. As plantas cítricas, então limoeira, laranjeira, mexeriqueira, gostam que a terra ou o substrato seque um pouquinho entre as irrigações, mas isso não significa que são plantas que gostam de deserto. Elas precisam ter um residual de umidade nesse solo ainda antes da próxima irrigação. Não é deixar esturricar, não é deixar secar totalmente, mas elas gostam de um intervalo de irrigação um pouquinho mais espaçado. Planta cítrica não se dá muito bem com solo encharcado, solo muito úmido, então atenção nesse detalhe. A água deve sair pelo fundo do vaso quando você faz a irrigação. Para você ter certeza, até você pegar a prática, claro, se você já faz a irrigação, se você já faz a rega de árvores frutíferas, de vasos, de plantas, já por muitos anos, você já tem o feeling. Eu tô ligado que você já sabe qual que é o momento ideal de parar, de levantar o regador dali. Mas se você ainda não tem muita prática sobre isso, ainda mais com vasos grandes, o ideal é que você regue esse vaso e veja a água saindo pelo fundo, pelo dreno. Agora, atenção se você tem um vaso que secou totalmente. Vamos supor que esse vaso ficou uma semana sem irrigação no verão. Então o substrato secou, virou uma pedra. Se você irrigar esse substrato,
a água ela tende a ir pelas laterais e sair pelo dreno. Então você vai ver a água saindo pelo fundo, mas você não está molhando esse torrão, você não está molhando essa terra com as raízes. Você tem que insistir um pouco, porque o substrato, ainda mais quando é o substrato comercial, ele cria uma situação ali, ele fica hidrofóbico, então ele repele a água quando ele fica muito seco por muito tempo. Então insista ali para você retomar a umidade desse substrato antes de só jogar água e sair correndo porque viu a água saindo por baixo do vaso. Cuidado nessa situação. A adubação de manutenção agora. A gente tem dois tipos de adubação que a gente pode fazer, é opcional. Você escolhe um ou escolhe o outro. A gente tem adubação orgânica e tem adubação mineral. Inclusive, você pode até fazer uma adubação organo-mineral. Você pode misturar os dois que não tem problema nenhum. Na adubação orgânica, você vai colocar uma camada de 1 centímetro de humus de minhoca na superfície da terra do vaso. Tranquilo, pegou o humus de minhoca, espalhou na terra do vaso, formando 1 centímetro, uma camadinha de 1 centímetro ali em cima, a cada 2 meses. E a adubação mineral, você vai usar essa proporção. 1 grama de adubo mineral com formulação completa, como por exemplo Forte Jardim, Ouro Garden, H-Master, tem vários adubos de formulação completa no mercado, tá? Veja lá no rótulo, na parte de trás do rótulo, vai ter lá se ele é indicado para árvores frutíferas ou não. Tem alguns adubos que são específicos para árvores frutíferas, você pode usar também. Mas se você tem um adubo genérico, como um Forte Jardim, um H-Master, assim, né, dessas linhas que tem essa formulação mais equilibrada e mais abrangente, você também pode usar. Não precisa usar adubo especificamente para frutas. É só não ficar usando adubo, por exemplo, para floração, adubo para enraizamento, porque às vezes isso pode atrapalhar um pouco a nutrição da planta. Mas, se você tem ali uma proporção semelhante de nitrogênio e potássio, tem um fósforo um pouquinho mais baixo do que esses dois elementos, tem lá cálcio, magnésio, enxofre, micronutrientes, é um bom adubo de formulação completa. Então tem esses que eu indiquei para vocês. Forte Jardim, Ouro Garden, H-Master são excelentes marcas e linhas de adubos para você utilizar. 1 grama do adubo para cada centímetro de diâmetro do vaso a cada 3 meses. Me conta aqui nos comentários se você já tem árvores frutíferas em casa ou na casa dos seus clientes e me conta também se esse conteúdo está sendo útil para você. Se você está gostando desse conteúdo, clica no gostei e eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, para que você possa receber mais informação técnica de qualidade para ajudar na sua vida de manutenção e implantação de jardins. E vamos falar então agora sobre as podas. A gente tem 2 tipos de podas nas árvores frutíferas. E atenção aqui que elas são importantes. A gente tem a poda de limpeza e a poda de condução. A poda de limpeza nada mais é do que tirar ramos secos ou doentes. E a gente tem a poda de condução. A gente pode fazer um levantamento da copa com essa poda, tirando aqueles galhos mais baixos para deixar a copa bonitinha ali, organizada, mas também a gente vai fazer a poda de limitação da copa. A gente não quer que essa árvore frutífera passe dos 2 metros de altura. Claro, se ela está num vaso de 70 centímetros de altura, essa árvore vai ter 2,70 metros no total, né? Do chão até a ponta da copa. Então a gente não quer que essa árvore passe de aproximadamente 3 metros da altura do chão. Por que que a gente não quer isso? Porque começa a ficar muito complicado depois a manutenção dessa árvore, no sentido de tratamento de pragas e doenças. Se você tem uma árvore frutífera já muito alta, inclusive me coloca nos comentários, conta pra mim, você tem alguma árvore frutífera muito alta que está com alguma praga ou alguma doença nas folhas lá em cima? Provavelmente você já está passando por uma dificuldade no tratamento, né? Então a gente não quer que isso aconteça nas árvores frutíferas em vaso. Então a gente sempre vai fazer poda uma vez por ano para manter essa árvore mais baixa, cortando aqueles ramos, limitando o crescimento do tronco para cima dos 2 metros. Olha só essa referência que eu coloquei aqui do lado, uma pessoa com mais ou menos 1,70 m de altura. Levantando o braço, vai chegar ali nos 2,10 metros, mais ou menos. Que dificuldade enorme essa vai ser, né? De conseguir fazer uma poda, tirar um ramo doente, tirar um ramo infestado, colher um fruto. Então, atenção, isso é importante. E eu vejo muitas vezes as pessoas que colocaram árvores frutíferas em vaso, nas condições ideais, a árvore virou um monstrengo e agora fica difícil de fazer a manutenção. Então, cuidado nisso também. Parte 3. Pragas e doenças.
As principais pragas que a gente tem nas árvores frutíferas são essas que eu listei aqui para vocês. As cochonilhas e os pulgões, como eu tinha dito, eles vão ser mais intensificados, vai ser mais agravada a ocorrência dessas pragas em situação de baixa circulação de ar e baixa luminosidade também. Ácaros também são comuns em situações de baixa circulação de ar, baixa umidade relativa do ar e planta em estresse hídrico, ou seja, você já não está regando legal. O ambiente está muito seco e tem baixa circulação de ar, vai ter uma explosão populacional de ácaro na sua árvore frutífera. Então cuida para essas condições ambientais não chegarem nesse ponto. A gente tem mosca das frutas também, que é muito chatinha de resolver, e temos formigas cortadeiras. Qual é o controle dessas pragas nas nossas frutíferas? As cochonilhas e os pulgões a gente vai controlar com deltametrina, tem produtos registrados para jardinagem com esse princípio ativo, pode ser deltametrina, pode ser cipermetrina, pode ser lambda-cialotrina, tem vários produtos com esses princípios ativos para uso em jardins. Ou o óleo de nim também, pode usar o óleo de nim, controla essas pragas. Claro, dependendo do tipo de cochonilha, o controle vai ser ainda mais difícil, cada situação é um caso. Os ácaros a gente pode controlar com bifentrina. É um acaricida que a gente encontra, por exemplo, no Forte Acaricida, da empresa Forte Jardim. Eles têm um produto acaricida que tem esse princípio ativo, tudo registrado bonitinho para jardinagem. Mosca das frutas, a gente vai proteger os frutos logo quando eles estão formando com um saquinho de voal ou um saquinho de um tecido bem levinho. Saquinho de papel funciona? Até funciona, mas eu não tenho visto benefícios muito grandes porque às vezes ele molha, ele desfaz. O saquinho de tecido, de voal, alguma fibra sintética bem levinha, deixa o fruto respirar, ele cresce bem e dura no tempo. Então você pode embrulhar o saquinho, claro, dá um lacinho leve no fruto. Eu tive um cliente que falou para mim, nossa Gabriel, fui colocar o saquinho no fruto, perdi toda a minha produção porque eu enforquei o frutinho, o ramo e caiu tudo. Eu falei, então cuidado, é um lacinho leve, é só para segurar o saquinho ali em cima. Protege contra a mosca das frutas. E contra formigas cortadeiras, a gente vai usar uma técnica que popularmente chama, mas acho que esse nome popular aqui ajuda a perceber como que é feita, né, essa técnica aí da formiga cortadeira. É uma coleira de graxa. Você vai pegar um cano PVC, um segmento de cano PVC cortadinho, ou pode ser uma garrafa PET mesmo. Você pega uma garrafa PET, corta ela, faz uma coleira de garrafa PET e coloca no tronco da árvore frutífera e passa graxa em volta, mas deixa bem pertinho do caule da árvore. Com a graxa, a formiga cortadeira não vai conseguir subir, porque ela vai chegar perto da árvore para poder escalar o tronco e cortar as folhas, mas ela vai encontrar uma barreira de graxa. Então vira uma coleira de graxa mesmo. Essa é uma técnica que é bem eficiente e no fim das contas não é veneno, né? Você está prevenindo contra o ataque das formigas nas suas árvores frutíferas. E sobre doenças, vamos lá. A gente tem muitas doenças. Eu não tenho como falar de todas aqui para vocês, senão vai virar uma outra aula isso aqui. A gente tem ferrugens, manchas foliares, oídio como doenças mais comuns que acontecem. O controle, você vai usar calda bordaleza ou calda sulfocálcica, 10 gramas por litro ou 10 ml por litro, dependendo da forma do seu produto concentrado. Se ele for líquido, se ele for em pó, você vai usar 10 gramas ou 10 ml, enfim, nessa diluição. 10 gramas ou ml em 1 litro de água. Você vai fazer uma aplicação quinzenal nas folhas, sempre pegando na parte de cima e na parte de baixo. Aplicação quinzenal de forma preventiva para você prevenir o aparecimento de doenças. E depois que a doença já apareceu, você vai fazer o tratamento ativo fazendo a aplicação semanal desses produtos. Geralmente o tratamento ele dura mais ou menos de 4 a 10 semanas de aplicação semanal frequente. Controle de doenças nas plantas em jardins é chato mesmo, a gente quase não tem produto. E para controle de doenças em frutíferas, a minha recomendação é sempre nessas vias aqui de enxofre e calda bordaleza, né, que é o cobre, para que a gente possa ter menos impacto, menos produto tóxico no ambiente. Esses dois produtos eles são aceitos pelas práticas orgânicas de agricultura, então são produtos seguros. Claro, mesmo assim,
usa um óculos de proteção, usa uma máscara, usa uma luva no momento da aplicação desses produtos, tá? Isso é importante, pessoal. Mas foquem aqui nessas alternativas, às vezes elas têm uma eficiência relativa, podem não tratar 100% as doenças que aparecem nas plantas do jardim, mas já ajudam bastante. Só de você usar a prática da prevenção já vai ajudar bastante na sua rotina do jardim. Existem algumas situações que são fundamentais para que você conheça e não perca mudas. Já pensou? Você coloca uma planta de R$500, R$2.000, R$15.000 no jardim e ela morre porque o processo do transplante não foi bem feito? Para que você não cometa os principais erros que causam a morte de árvores e palmeiras no jardim, eu fiz um vídeo falando do passo a passo que você precisa seguir para ter uma segurança e um resultado melhor no pegamento de árvores e palmeiras no jardim. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir em seguida. Até mais, tchau, tchau!